Olá pessoal, estamos de volta a mais um episódio do AlumiCast, hoje com uma convidada especial. E o Alex aqui vai fazer as honras da casa e a gente vai ter um bate-papo incrível, vocês vão se apaixonar. É isso aí, pessoal, sejam bem-vindos. Essa presença mais do que ilustre aqui ao nosso lado, a Mônica Cunha, ela que é jornalista, é escritora, é apresentadora. E aí, Mônica, a gente estava ansioso aqui por esse momento. Obrigado, muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite. E eu queria começar aqui te perguntando como que você começou a sua carreira? Você desde criança sempre sonhou em ser jornalista? Como que é? Conta pra gente. É uma história que eu gosto muito de contar, sabe? Primeiro, Alex, Marcos, obrigada pelo convite. Eu também estava ansiosa. Sabe quando você conta as horas? Estava mais ou menos assim. Então, muito obrigada pelo convite. Sempre que quiserem, eu estou aqui com vocês, viu? Mas a minha história, eu acho que ela começa porque eu não sabia o que era jornalismo. Mas fazendo uma visita nessa trajetória, eu acho que a minha história com o jornalismo começou lá na cozinha dos meus avós maternos, seu Irani e Dona Divina. Uma cozinha meia água, e o meu avô sempre chegava do praia, ele foi pedreiro lá, depois foi gerente, e ele ligava o radinho velho dele, sabe? Então ali a gente escutava moda de viola e notícias. E depois que a gente jantava, a gente ia lá para a sala. Então ele ia assistir telejornal, na sua simplicidade. Meu avô tinha um então primário, né? E um homem da construção civil, mas um homem que adorava se informar. Então ali eu ficava escutando aquelas notícias, mesmo que eu não entendesse nada. E na televisão eu ficava olhando aqueles apresentadores e tudo, e toda aquela conversa, meu avô muito atento, e quando terminava ele dava boa noite também, né, aos colegas jornalistas. Então eu acho que a minha carreira, a minha vocação, vamos dizer assim, ela começou ali. Depois que eu cresci, né, fui conhecendo como é que era a vida, que a gente tinha que fazer escolhas, e sempre na minha vida o rádio teve muito presente. A minha família sempre teve por hábito escutar rádio, sabe? Na minha casa, na casa dos meus avós, das minhas tias, então sempre foi permeando a minha vida. Pensei em ser médica, não deu certo. Aí prestei vestibular para decoração, fiz até o 5º período, larguei porque não era aquilo, né? E como é que eu entrei para esse mundo? Uma bela segunda-feira, Alex e Marcos, eu que ouvia muito a Rádio Cultura, que é esse patrimônio que a gente tem também, né? Eu liguei à noite. Eu liguei e deixa eu contar para vocês que era telefone de discar. E aí eu liguei para a rádio, quem me atendeu foi o Kleber Carvalho, um grande amigo, sabe, né? Não é maravilhoso? E aí eu falei assim, vocês estão precisando de locutora? Eu não tinha experiência como locutora. Quantos anos você tinha? 17. 17? 17 anos. Tímida de maré, desci e liguei para lá e perguntei para ele. E ele muito assim, gentil, falou, vem aqui amanhã. Conversei com os meus pais, sempre muito parceiros. Então você vai. Fui, gente, peguei um ônibus, cheguei lá no Moarama. E ali eu comecei a aprender como trabalhar dicção, caneta Bic na boca. Lembro desses recursos. Você lembra disso, Lembro. Marcos? Então, e dava certo, né? Porque não tinha assim na época, eu não me lembro. Então era caneta, e eu estudava de manhã e à tarde eu ia para lá, porque eles abriram as portas para mim. Então eu ia para lá e fui aprendendo esse mundo maravilhoso do rádio. E aí depois eu estava fazendo decoração na UFO, quando eu conheci um profissional do rádio chamado Múcio, que hoje não está mais entre nós. E ele contando a história para ele, né? Na época o Uberlândia era pequeno, então a gente conhecia todo mundo. Ele falou, vamos trabalhar na Paranaíba comigo. E eu fui, com a cara e a coragem. E ali na Paranaíba eu comecei a trabalhar como radialista e na época eu estava fazendo a transição, né? Então, porque a gente tinha o operador e o locutor. E aí eu peguei essa transição. Então eu virei uma locutora, operadora. E era você sozinha? Era sozinha. Você começou sozinha lá no estúdio, não tinha ninguém para Não tinha ninguém, me orientaram ali, é assim e vambora. Sabe? Era assim. A carroça tá andando, agora você segue. E aí eu mexia com o LP, o vinil, o famoso vinil. Nossa, gente, tinha um programa, eu fazia o programa do meio-dia, era de meio-dia a 1, músicas para o almoço. Richard Clayderman, aquele piano maravilhoso. Aquele saxofonista famoso, Marcos, me ajuda aí, Léo Gandelman. Léo Gandelman, sabe? Então isso marcou muito, eu fiquei lá muito tempo. Eu ligava e pedia música, gente. E era uma luta para conseguir, né? Não era falar na rádio, muito não era? Congestionado. Gente, era o telefone, não tinha um WhatsApp. Não tinha. Era o telefone de trim,
Entendeu? E isso aí dava para ouvir também lá no estúdio. Por exemplo, a Não. pessoa te ligava, você atendia o telefone, você Atendia. tocava a música, Ele conversava. operava tudo. Gente, tinha gente Nossa. que desabafava. Tinha gente que falava assim, ai, eu tô numa tristeza hoje, me ajuda. E o rádio ele muito é dinâmico, ímpar. né? E ele é um dos veículos, assim, que está mais perto das pessoas. Ele está na pia da cozinha, por mais que a gente tenha o celular e todos os aplicativos, mas ele está na pia da cozinha, ele está no quarto da pessoa, No sabe? carro. Está no carro. O rádio é o vínculo com esse ouvinte, com essa pessoa que gosta de música, de programas, de jornalismo, está muito forte. Tanto que eu me lembro, sabe, que o pessoal fala, o rádio vai acabar, principalmente quando vê a internet, né? Sim. O rádio vai acabar. Gente, não vai nunca. Eu vejo até hoje pessoas, e a gente sabe que a Mônica gosta de rituais, e até hoje a gente, e não estou falando de pessoas só com perfil sênior, mas pessoas que vão fazer o café de manhã e que ligam o rádio para ouvir aquelas primeiras notícias do dia. Né? Sabe? E cria uma intimidade com aquela voz. Sim. Né? É aquela voz que está todos os dias ali trazendo notícia, trazendo uma palavra, fazendo uma entrevista. Então, assim, é uma ponte. É uma ponte muito importante. Graças a Deus que a gente não se perdeu. E aí do rádio, ali mesmo, naquela salinha onde eu trabalhava como locutora e operadora, eu conheci um outro profissional do jornalismo que eu tenho uma profunda admiração, Urbano Lúcio. Irmão de Chico Lúcio, que também é outro grande jornalista. E o Urbano me viu, eu, uma menina de 18 anos, 17, 18 anos, de rabo de cavalo, e ele olhou para mim e falou assim, você já fez televisão? Eu falei, não. Quer fazer um teste? Eu falei, quero. Você é corajosa. Você se considerava ingênuo? Aquilo era um mundo da fantasia, cheio... Porque a gente tem essa ideia quando a gente fala de TV. Engraçado que eu nunca pensei em televisão, né? O rádio que era a minha paixão. Mas assim, eu acho que eu tinha uma certa ingenuidade, mas os valores e princípios que os meus pais me ensinaram me fortaleceram até para ter essa coragem, sabe, Alex? E quando ele falou, vamos fazer um teste? Eu falei, vamos. E aí fiz, ele gostou, uma hora eu posso mostrar para vocês. É aquela menina de cabelo repicado, sabe, camaleão, que era na época, apresentando um programa chamado Terra da Gente, que era um programa rural e que era exibido na TV Paranaíba e que era feito pela ABC Propaganda, do Celso Machado. Grande nome também. E um ambiente que também é um desafio para você, né? E assim, eu não sabia como fazia texto, né? Eu era muito crua naquilo, mas o Urbano me ensinou. Então eu chegava só para apresentar. Eu gravava, então não ia fazer matéria. Você passou, já fez o teste, eles gostaram. Eu fiz o teste, eles gostaram passou. e eu passei e fiquei fazendo durante quase um ano e meio. Foi. Eu preciso até guardar essas coisas, gente, porque a gente vai trabalhando, né? E aí não guarda essas coisas tão importantes para você revisitar as memórias, a sua história, né? E dali fui para a TV Triângulo apresentar. Na época era um MGTV, não? Acho que a TV Triângulo, pessoal, para quem não sabe, é a TV Integração. Isso, TV Integração. E depois que virou TV Triângulo. Exatamente. Porque tem um público também que nasceu depois dos anos 2000 aqui, que acompanha a gente, que não vai saber. E é bom a gente trazer isso, né? Sim. Porque, querendo ou não, a história do jornalismo aqui em Uberlândia, e eu agradeço imensamente essa oportunidade, ela é muito forte. Sim. A gente já produziu os meus colegas aqui e para fora. Então é importante a gente saber também quem veio lá atrás. Eu trabalhei com Orley Moreira, grande jornalista, apresentou o TN Notícias, né? Marli Spini, que também foi uma desbravadora. Fora as outras pessoas, Sandra Satico, Bernadette Ribeiro, sabe? Tantos outros colegas assim de profissão e que me ensinaram. Engraçado, eu tive coragem, né, para ir, para fazer, e às vezes eu me via tão tímida também, observando aqueles monstros do jornalismo para mim, que chegavam com seus papéis dobrados, assim, sabe, o jornalista, ele tinha por hábito pegar uma folha sulfite, dobrar ao meio e escrever o texto, né? Hoje não, hoje a gente tem o celular, você tem o tablet, né? Tem outras formas de trabalhar. E eu olhava aqueles monstros do jornalismo sem jamais imaginar, assim, de forma muito consciente, que um dia eu poderia fazer uma reportagem, que um dia eu poderia entrevistar. E aí eu acho que com todo esse meu jeito muito tímido, muito ingênuo, mas ao mesmo tempo muito curioso, muito atenta,
eu consegui chegar aqui, já são, segundo Dona Ivone, né? Ela que vai fazendo as contas. 35 anos, gente, vocês acreditam? É uma bela trajetória, né? Uma bela trajetória. Chegou a fazer material de rua, repórter de rua? Fiz. Eu tive a oportunidade com o Luiz Gustavo Biló, quando ele trabalhou lá na TV Integração como diretor. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar como repórter. Aprendi muito com ele, muito com os meus colegas. E fui para a rua fazer matéria. Então eu fazia de tudo. A gente fazia política, a gente fazia problema de bairro, a gente fazia entrevista com os artistas que chegavam aqui, a gente fazia camaru. Então a gente fazia de tudo. Porque o repórter, o jornalista do interior, ele não é segmentado, né? Ele faz de tudo. Então, de manhã você pega uma pauta aqui para fazer um buraco num bairro tal e às 10 da manhã você vai fazer uma entrevista com o prefeito. Então, você tem todo esse dinamismo, o que te dá uma base muito grande, né? Para você... Ser mais versátil. Exatamente, para ser versátil e para conversar todas as línguas. Né? Então, eu tive a oportunidade de fazer. Com o Luiz Gustavo, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho para Globo Minas, se não me engano foi com o Luiz Gustavo mesmo. Tinha um programa aos sábados que foi também assim pioneiro, foi um programa que deixou uma marca muito boa no jornalismo mineiro, que era o Terra de Minas. Terra de Minas. Sim. Você lembra disso? Lembro. É um programa maravilhoso, poético. Tem até hoje, não tem? Tem até hoje, até né? Hoje. E eu me lembro que era Soraya Vasconcelos. Soraya, impecável jornalista. Ô, gente, que a gente partia, fazia um texto assim, ó. E aprendi muito com ela também, daquela de você pegar um cinegrafista, estar com ele faz uma imagem, a partir daquela imagem que chamou tanta atenção, você começa a criar o seu texto, sabe? E eu tive a oportunidade de fazer a nossa história aqui, o Congado. Nós fizemos um programa inteiro. Que interessante. E foi um programa que me deixou, assim, foi um trabalho que me deixou muito feliz. Um documentário. Exatamente. O programa tinha, se não me engano, quase 1 hora e foi todo com o Congado aqui de Uberlândia. Então, contar, mostrar a dança, mostrar os rituais, mostrar, sabe, a cultura, a religiosidade deles, as gerações, né, que vêm recebendo dos ancestrais essa cultura que é muito importante. Eu acho muito linda, eu rica. choro. Muito rica. Então, eu tive a oportunidade de fazer isso, sabe? Mônica, e você está falando de... Porque eu também vendo muitas memórias, né, ela falando aqui, e eu estou passando um filme aqui. Legal. E aí, você falando de tantos nomes, né, de tantas pessoas que foram, de certa forma, orientadores, né, de alguma referência. Né? Tem algum, assim, a nível nacional, que você fala assim, nossa... Ou você foi construindo um caminho falando assim, eu quero ser a Mônica e eu vou... um caminho seu mesmo, que eu não quero me espelhar em ninguém, eu quero construir meu próprio personagem enquanto profissional. Mas sabe que eu acho que às vezes não tem jeito da gente seguir um caminho muito solitário, assim, sabe? Porque você precisa prestar atenção. Você precisa saber. Por exemplo, Fátima Bernardes, eu me inspirava nela. Eu olhava para ela, o jeito dela mexer as mãos, o jeito dela pronunciar, o jeito dela trazer a notícia. Porque eu sabia que eu era uma pessoa, uma profissional, que apresentava de forma tranquila, suave. Isso eu tinha noção. Certo. Né? Mas eu precisava, através do outro profissional, trazer dele para ressaltar o meu. Encontrar esse meu estilo. Então eu tive Fátima Bernardes como uma grande referência, eu observava bastante, assim, sabe? Ela foi um ícone para mim. E interessante que ela está falando da Fátima, e aí tem até histórias que se cruzam. Né? Porque aqui até a nossa chamada para esse podcast é essa. E a Fátima teve que se reinventar também, quando mudou, o programa era uma outra proposta. E isso aconteceu com você também. Aconteceu com... Você sabe que quando ela parou agora o encontro, eu falei, meu Deus do céu, Fátima! E agora? E agora? Mas foi muito interessante, assim, porque a Fátima, ela quebrou também muitas coisas, barreiras, né? Você vê, ela foi cobrir Copa. E ela trouxe uma linguagem totalmente natural, espontânea. Aquele gesso, aquele engessado do jornalista, ela, mulher, quebrou. Exato. Né? Eu lembro que na época foi assim, será que realmente ela vai conseguir e tudo mais? E ela foi lá e provou. A gente fala muito de futebol e às vezes... É só homem, né? E ela trouxe um olhar feminino sem perder a informação daquele evento que ela estava cobrindo, que era a Copa do Mundo. E outras profissionais ainda conseguiram, né? Um Renata Fã, também. tem outras aí. Tem outras profissionais maravilhosas.
A Fernanda Gentil também, Fernanda né? Gentil. Que fez um trabalho maravilhoso. E eu tive que me reinventar também, né? Eu estava no MGTV e aí me veio a proposta de fazer o Bem Viver, Bem Viver. que me desafiou ainda mais como entrevistadora. Foi um convite? Como que aconteceu? Foi. A gente percebia no MGTV, com o quadro MGTV Responde, toda terça-feira, que quando se tratava de saúde, principalmente, as pessoas estavam ávidas, queriam muito participar. Era uma avalanche de perguntas. Quando a gente levava um cardiologista, levava uma nutricionista, levava um profissional dessa área, né? Então, o meu chefe na época, que era o Paulo Eduardo Monteiro, ele viu um nicho. E ele fez um trabalho de pós-graduação com o Bem Viver, com o projeto Bem Viver, ou seja, um programa regional, semanal, tratando de temas como saúde. E ele pensou em mim para isso. Nós fizemos piloto, eu fui participando junto com ele. Ele, muito generoso, me trouxe esse projeto que para mim foi, assim, gente, um divisor de águas na minha vida. Pessoal Era mais e profissional. tranquilo, Mônica, por ser semanal? Era, mas tinha o seu desafio, porque você tinha que desafios. surpreender a cada semana. Era um novo terreno que você estava pisando. Exatamente. E o Paulo falou, Mônica, o programa é esse, toma. E ali era um programa de entrevistas. Mas, ao mesmo tempo, junto com as editoras que me ajudaram ali também, eu fui a editora-chefe do programa, nós fomos desenhando. Então, a gente trazia matérias, a gente trazia depoimentos. Então, a cada sábado, a gente procurava surpreender. E, para mim, foi, assim, uma aula todo sábado. Porque eu tinha que entrevistar, eu tinha que trazer a pergunta certa, eu tinha que fisgar a atenção daquela pessoa que separou o sábado, que estava fazendo a faxina em casa, entendeu? Que era o dia de folga. Que era o dia de folga, então eu tinha que segurar aquela pessoa. E foi pioneiro, porque até então não se tinha um programa regional dessa amplitude. Nesse formato. Exatamente, numa emissora aqui do interior. E a gente foi pioneiro nisso. O Bem Viver ficou no ar 9 anos. E eu, assim... E assim, quando você constrói um programa semanal, você passa a semana toda planejando aquele programa, né? Porque às vezes a gente vê que o jornal ele é mais dinâmico, é mais rápido. É factualzão, me corrija se né? eu estiver errado, mas mas é isso factual. mesmo, Alex. E aí já tem uma reportagem, tem um problema com um buraco em tal rua, igual a gente estava conversando aqui antes, o repórter vai lá, faz a cobertura e você anuncia. E beleza. Agora um programa semanal, você trabalha a semana inteira para um dia você colocar aquela pauta. E Qual que é assim, como é que você sentia essa diferença? Era um mergulho, assim. Os dois têm o seu... O desafio, sabe? O desafio e tem a sua euforia, vamos dizer assim, de produzir, né? Mas o semanal, você tinha condições de trabalhar o tema. Então, por exemplo, vamos falar sobre o Outubro Rosa. E aí você não vai só falar sobre o Outubro Rosa, você não vai chamar só um profissional, não. No Bem Viver a gente fazer, vamos trazer depoimento? Quem que a gente poderia trazer? História X. Ela vai gravar de que forma? Então você vai destrinchando o tema, você vai bordando a forma de apresentar. Porque é muito simples. Só pontual, você pode criar uma série. Exatamente. Então, o que tem a ver com o Outubro Rosa? Mamografia. Então vamos lá mostrar como é a mamografia? Vamos trazer o mastologista, mas também vamos trazer um profissional da educação física para falar que tipo de atividade ajuda a mulher na prevenção? Vamos mostrar histórias de quem já passou pelo câncer? Então a gente tinha todo esse trabalho. E é engraçado porque a gente produzia o programa que é o sábado, mas a gente praticamente pensava no programa do mês inteiro. Porque aí você trabalha com as gavetas que a gente fala. Então você vai, próximo sábado é o Dia Mundial da Psoríase. Então já vamos trabalhar nesse tema? Vamos. Então a gente já ia trabalhando. Então o programa semanal, não é que ele é mais fácil, mas ele te dá um tempo a mais, um fôlego a mais para trabalhar. Você consegue trazer o assunto de uma forma mais completa. Exatamente. Eu sempre me desafiei e sempre achei colegas meus assim também que quisessem entrar nesse caminho. O que a gente pode fazer de diferente? Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Sabe? Então, nesses 35 anos, quando dá, eu sempre procuro fazer alguma coisa diferente. Que é buscar a inovação. E inovação não é só criar coisas novas, mas trazer coisas que já existem de formas diferentes. De formas diferentes. E aí você inovou também quando surgiu a oportunidade de mudar, inclusive, de emissora, que provavelmente foi também um grande desafio. Não sei até que ponto isso gerou insegurança em você. Gerou um turbilhão, né? Foi um turbilhão, assim. Como que você lidou com isso? Como que aconteceu?
Foi assim. Eu estava apresentando o MGTV, voltei para o MGTV, era âncora do MGTV, editora-chefe do MGTV e tinha uma equipe maravilhosa para me ajudar. Mas o Bem Viver, ele foi um negócio tão forte na minha vida, ele foi uma marca que precisa ser tatuada tão forte assim, porque sabe quando você encontra o seu caminho? Eu descobri que eu gostava muito daquilo, de estar perto das pessoas, de conversar sobre assuntos de toda a vida, sabe, de toda essa esfera que é a vida. Ter mais liberdade. Exatamente, mas, sabe, E menos o conteúdo é um amarras. pouco mais leve, não Mais é? leve, porque chega um determinado ponto. Gente, não é fácil. O factual do jornalismo, ele te suga, né? Porque você convive com violência, você convive com criminalidade, com falcatrua, com corrupção, com tudo isso, com todas as mazelas, você tá né? transmitindo aquela notícia. Então isso pesa. E quando eu vi o Bem Viver, que era legal de você fazer um programa, como eu fiz o programa do diabetes, aí uma senhorinha me encontrou no Parque do Sabiá e falou: "Mônica, vem cá, menina, olha, o programa que você fez sobre diabetes me ajudou, porque eu estava com diabetes e não sabia. Quando o médico falou que olha, você está indo demais ao banheiro, você emagreceu demais", ela falou: "Gente, eu preciso procurar um médico". Aí ela procurou um médico e foi se cuidar. Então isso é um papel do jornalismo que muito me agrada. Então o Bem Viver foi uma marca. Aí eu fui para o MGTV, né, reaprendi novamente, até que em 2016, né? São 6 anos? 6 anos. 6 anos. Em 2016, eu fui convidada pelo Rogério Silva. Levei um baita susto, porque eu não estava esperando o convite, né? E sempre achei que eu fosse me aposentar ali na TV Integração, onde eu, né, comecei, 17 anos ali. E aí ele me ligou e falou: "Mônica, eu preciso muito conversar com você", né? E ele me fez a proposta. Eu só não caí porque eu estava sentada. E eu precisava manter a classe. Eu levei um susto, sabe, assim, tirando a brincadeira, eu levei um susto muito grande, porque eu não esperava. E eu falei: "E agora? O que eu faço com essa proposta?" Então ele me fez a proposta, me mostrou o que ele gostaria de fazer na nova versão do Manhã Total. E eu falei: "E agora? O que eu faço?" E eu não podia conversar com muitas pessoas, né? E aí eu fui conversar no meu nicho familiar, que é muito piquititico. Fui conversar no meu nicho familiar, eles me ajudaram, mas a decisão foi minha. E eu conversei muito com ele, para ele poder me inspirar, me dizer: "É esse o caminho que você vai tomar". Porque eu estava segura, realizada, reconhecida, mas eu percebia que não tinha mais um frisson, sabe? Não tinha alguma coisa assim, né? E aí, com a nova proposta do Manhã Total, eu redescobri um novo caminho. E aí eu aceitei. Eu tive pouco tempo para pensar. Eu tive muito pouco tempo. Uma curiosidade, que muita gente já me perguntou isso, de um outro projeto que a gente chegou a trabalhar juntos. Depois a gente fala um pouquinho mais para frente na entrevista. Mas as pessoas sempre me perguntam assim: como que acontece a dinâmica ali do Manhã Total? Como vocês convidam essas pessoas? Porque são pautas, vocês levantam, como você falou, do Outubro Rosa, mas aí tem o Novembro Azul, tem Natal, e enfim. Tem estudos que vão saindo diariamente. É diário, né? É diário. E ele é diário. E é um programa que você tinha semanal, e agora ele se torna diário. Com aquela proposta. Claro que você traz um pouco do jornalismo também. Sim. Mas como que surge essa ideia? Vamos convidar tal pessoa? Como que você participa de tudo? Participo. Eu posso só fechar esse negócio? Pode fechar. Posso? Porque foi assim, eu me joguei por inteira nesse projeto do Rogério. O Rogério, que é uma pessoa que eu admiro muito também. Gente, foi uma transição tão bonita também, sabe? Foi uma passagem tão bonita, porque eu cerrei o ciclo com a TV Integração, um ciclo maravilhoso, e fui para a TV Paranaíba, onde também, né, trabalhei para iniciar novos... Olha que bonito isso, sabe? Foi uma entrega, foi um passar assim, sabe? Tão bonito, tão respeitoso, que eu precisava falar isso, sabe? O respeito da TV Integração, o respeito do Grupo Paranaíba e todos os envolvidos e o apoio que eu tive. Porque não foi fácil, imagina. Se deixar para trás quase 3 décadas de aprendizado ali e ir para uma outra emissora, outro ambiente, outros colegas, outra proposta e o desafio de fazer dar certo.
Então, assim, eu fui muito abençoada também nessa passagem, sabe? Nesse sair daqui para ir para lá. Essa ponte, ela foi construída de uma forma muito ética, muito respeitosa, sabe? Eu precisava falar isso aqui. Eu tenho muita admiração por esses grandes homens do jornalismo. Bom, como é que é o trabalho? A gente tem uma equipe piquititica, mas uma equipe muito competente. A gente tem produção, tem a equipe de reportagem, né, que é a dona Tânia maravilhosa, ela que é a dona Manhã Total, mas a gente também tem os outros repórteres que nos ajudam. A editora-chefe, que é a Luhan Machado, uma amiga de longa data, mais de 30 anos que somos amigas, ela trabalhou no Bem Viver comigo. Sim. E a gente tem a Fernanda Paranhos hoje como editora executiva. Então, como é que a gente trabalha? Bom, nós temos 7 dias da semana. Então, cada uma de nós faz pesquisa, busca os assuntos, principalmente eu e Priscila, que é a produtora. Então, a gente busca nos e-mails que chegam, pesquisas recentes, os profissionais que já nos conhecem nos abastecem com sugestões. Então, eu recebo sugestão de nutricionista, do profissional da educação física, da fisioterapeuta, do cardiologista, do psiquiatra. Então, eles também vão nos abastecendo. Ó, Mônica, o número de pessoas deprimidas aumentou demais da conta, precisamos falar. Mônica, Covid-19 aumentou, a gente precisa falar. Então, vem de todas as gavetinhas do bem. Então, desses profissionais que a gente tem um relacionamento, os e-mails que nos chegam, as assessorias de imprensa, e é claro que é um monte de sugestões muito boas, mas você tem que fazer ali também, tem que passar na peneira. Tem que passar, exatamente. Então, isso aqui é de relevância, então isso aqui a gente vai trazer. Isso aqui dá pra gente deixar mais pra frente. Então, a gente tem um planner e vamos determinando ali, ó. Então, hoje, né, a gente tá no Outubro Rosa, vamos supor, então uma de radiologista. Amanhã, na semana que vem, a gente vai trazer uma mastologista. Novembro Azul, vamos trazer um profissional para falar sobre isso. Então, a gente vai planejando a nossa semana com antecedência, porque você também depende da agenda dos profissionais, e as matérias vão sendo feitas diariamente. Então, tem uma matéria sobre artistas mirins. Então, essa matéria está marcada para esta quarta-feira, às 9h30 da manhã. A Tânia chega, faz o texto, vai para a ilha de edição. Ela pode tanto ir no outro dia, como ela pode ir daqui a um mês. Então, você vai fazendo essas matérias. Vamos fazer uma matéria sobre um projeto que foi criado na UFO. Vai lá, faz a matéria. Então, a gente vai... Deu para entender que a gente vai se planejando? Vocês têm material para usar em determinados períodos. Exatamente. E não necessariamente sempre dentro daquela semana. Agora, as entrevistas a gente busca sempre ter uma semana marcada. Pelo fato. Então, aqui, hoje nós estamos gravando, é uma sexta-feira. O material da próxima semana já está pronto. Está tudo pronto. Está tudo pronto. Então, eu já tenho a entrevista para segunda, que inclusive é um projeto da UF que ganhou prêmio internacional. Acho que eu vou sugerir para vocês trazerem. Vamos trazer. Então, assim, a gente vai falar... gente, agora eu esqueci, porque foi tanto assunto. Mas eu sei que está marcado lá, porque são vários assuntos. Está tudo planejado para a semana que vem. Né? Que bacana. Então a gente vai... Não para. Você acha que sábado eu não recebo sugestão de pauta? Opa, sábado, domingo, feriado. Sábado, domingo, feriado, de noite, 1h da manhã. E eu acho legal, sabe? Eu acho legal. Então isso acaba vindo hoje, vem de uma forma bem orgânica mesmo. Vocês vão filtrar. Orgânica. Exatamente. Então já tem ali uma... Já tem, né? Por onde vem e, claro, que sempre a atenção da gente para ler os sites de saúde, site de comportamento, né, as agências que a gente tem internacionais, para trazer o factual, mesmo sendo um programa que trata de comportamento, de saúde e estilo de vida. Né? Aqui com a gente, que é um programa de internet, eu e o Marcos, a gente vive recebendo aí sugestões de pessoas para virem aqui e realmente pessoas que na TV mais ainda. Que tem indicações de convidados. Mônica, e aí a gente está falando aqui da sua belíssima história e num determinado momento surgiu a internet, mídias sociais. Como que começou o seu caminho nas redes sociais? Você falou, eu vou ter um perfil, eu, família, amigos, e isso foi crescendo? Foi um negócio tão engraçado. Eu me lembro do meu primeiro contato com o Facebook. Você acredita? Lá no TV Integração, que o Paulo Eduardo muito antenado. Gente, rede social, nós temos que estar nesse lugar, né? Falei, tá bom. Aí criamos o Facebook, cada um criou o Facebook. Eu lembro que eu estava sentada, era um fim de tarde. Eu olhei para aquilo e falei, o que você está pensando? Falei, meu Deus, que isso? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Sabe como que eu comecei a
caminhar por essa rede social com os meus textos. Então eu trazia algum marco do dia, sabe? Eu trazia em poucas linhas e aquilo foi tendo uma aceitação. Então eu fui equilibrando o chamar as pessoas para assistirem ao programa, no caso era o Bem Viver, falar da TV, falar da emissora, né, atingir esse número de pessoas, mas eu fui trazendo também a Mônica escritora, a Mônica observadora. Aquilo me deixou um pouco mais à vontade com aquele negócio na minha frente, sabe? Com aquela rede social, com o meu rostinho sobre mim, né? Então aquilo me deixou mais tranquila. E aí eu fui me adaptando, porque a gente se adapta, né? A gente se adapta. A gente se adapta. E aí adapta. você mesma cria seus conteúdos. Eu mesma crio. Tô até querendo alguém agora para me ajudar. Deixem currículos. E como que você pensa isso, Mônica? Você, ó, eu vou levantar, porque a Mônica, ela tem, a gente falou aqui dos rituais, e você tem isso. Eu acordo de manhã, eu costumo sempre dar uma olhadinha lá nos stories. Eu sou aquele que fica mais 5 minutinhos na cama, e aí eu fico olhando. E aí eu vejo que você mostra toda essa da maquiagem, do café. Ela mostra o antes do programa. Você sabe que eu até queria mostrar mais, mas eu te confesso que mesmo estando há tanto tempo ali nessas redes sociais, eu ainda acho que não desvendei, sabe? Por completo, assim, porque é um mundo impressionante. Eu também fico lá nos stories e falo, gente, que legal isso. É uma novelinha, né? É uma novela. É uma novela. E eu procuro fazer que dura 24 horas, né? Acabou. 24 horas, né? Você acorda às 2 da manhã, perdeu o sono, vai lá, tem um monte de historinha para você conferir. Então, assim, foi um mundo totalmente novo, que me assustou, que me causou estranheza, mas que eu fui. Aí hoje eu tenho o Instagram, tenho o LinkedIn, que eu posto muito pouco ainda, e o Facebook. Eu tô mais ali no Instagram porque eu acho ele mais rápido, sabe? E o seu público tá mais no Instagram? Você sente isso? Eu sinto isso, que eles estão mais lá no Instagram. Eu vejo também que o Manhã Total ele tem a transmissão pelo Facebook. Tem. Eu assisto muito por lá. E pelo YouTube Facebook, agora também, pelo viu? YouTube também? Pelo YouTube, a gente está no YouTube. Eu estou acostumado com o Facebook. E ali no Facebook vocês sentiram que teve uma boa aceitação? Porque quando eu acesso o programa por lá, eu vejo que vai só aumentando a audiência. Assim, isso mesmo. A gente consegue visualizar. E no YouTube também a gente está com uma audiência boa. É recente, a gente está no YouTube recentemente. Na sua opinião, foi agregador? O digital? Muito, porque lembra, assim, eu lembro que a gente discutia muito. Nossa, como que vai ser? A gente vai perder mercado, né? A gente vai perder toda essa audiência, até que se descobriu que não. É complementar. É complementar, vamos juntar tudo. Então eu acho muito legal quando eu estou no ar e eu falo, para você que está assistindo pela telinha da TV Paranaíba, você que está no Facebook, você que está no YouTube. No WhatsApp. No WhatsApp, olha como é que você faz. Ontem eu recebi recado de Santa Catarina. Gente, amanhã eu tô chegando de Santa Catarina. Ó, que beleza? Uma hora vamos lá. Verdade, a área de cobertura da TV virou mundo. Virou um mundo. Gente que está em Portugal, brasileiro que está em Bruxelas. Então, aquilo que nos causava espanto, eu acho que a gente se reinventando e buscando sempre o otimismo, porque eu acho que isso também faz uma diferença, gente. Sim. Sabe? Você não ficar lamentando, falando, não, agora chegou a internet, agora lascou tudo, como é que a gente vai fazer? Não! Acabou tudo pra mim. Junta tudo. Sempre teve isso também, né? Aconteceu com o rádio, aconteceu com a TV, com esse negócio, agora tem YouTube, ninguém mais vai assistir TV, canal aberto. Muito pelo contrário. Agora o canal aberto também tá no YouTube. É que nem o tal do livro, né, gente? Todo mundo fala, ele vai acabar. O livro não físico. Acabou, gente. O livro tá aí, você vai nas livrarias, tem movimento, os festivais literários estão crescendo muito pelo país, no mundo também. Então, quer dizer, a gente tem que agregar. Exato. Essa vida é muito curta para a gente abafar e diminuir. Não, você tem que agregar, tem que somar para que todos possam ganhar. Todo mundo ganha, não é? E a Mônica, escritora, como é que é esse desafio? Nossa! Porque eu me recordo da Mônica, né, tem um livro, a gente vai falar um pouquinho do livro agora. Nossa, esqueci de mostrar o livro, trazer o livro. Mas gente, qual é o nome do livro? Entre um café e outro. Entre um café e outro. E ela, inclusive, fazia algumas apresentações em faculdades, universidades. Tinha uma empresas também. Tinha palestras. Fiz palestras. Como que foi isso? Trazer o livro e, ao mesmo tempo, esse momento presencial? O escrever era algo muito solitário, muito meu. Era muito meu. Eu tenho uns escritos lá em casa, eu preciso mostrar isso lá nos stories. De papel, acho que está até sumindo a letra lá, sabe? Eu escrevia e guardava, escrevia e guardava. Era com a intenção de publicar um dia ou não? Era só para escrever? Despretensiosa. Vou colocar essa ideia minha aqui no papel só pra... Eu escrevia cartas.
para primos, para amigos que eu fazia fora. Então eu sempre gostei muito de escrever. E escrevia para mim. Então eu vivia alguma coisa lá na minha adolescência e tal, escrevia e guardava, escrevia e guardava. E eu me lembro, quando eu morei no Rio de Janeiro, eu trabalhei lá no Rio de Janeiro durante 2 anos. Uma grande amiga minha chamada Marta, ela viu um texto e falou, nossa, Mônica, você escreve tão bem. Eu falei, Martinha, obrigada, tal. Morreu. E sabe quem foi uma grande incentivadora da minha escrita? Além da rede social que eu trouxe os meus textinhos lá e que eu comecei a perceber que as pessoas gostavam? Renata Neiva. Que bacana. Essa jornalista que eu tenho uma grande admiração. Maravilhosa. E ela me falou, Dona Rosa, escreva, você escreve bem. E aí eu comecei a escrever. Comecei a escrever ali no Facebook, na rede social, para mim. Aí me surgiu um convite do Célio Cardoso, do Celinho, sabe? Conheço. Da Coach. Ele falou, você quer escrever para a revista? Tem uma coluna na revista? Falei, oh! Falei, nossa, eu, né? Ele falou, você topa. O que eu fiz? Sim. Você é corajosa. Falei, vamos, então vamos. E o primeiro texto que eu escrevi para essa coluna, que se chama Estar Bem, eu estou lá até hoje. Eu nem sei quantos anos, gente, eu preciso até fazer a conta. O primeiro texto que eu escrevi foi sobre as paineiras da Avenida Rondon Pacheco, numa fazenda que tem ali, em meio a esse urbano nosso, né? E eu lembro que eu estava num trânsito pesado, e eu olhei e falei, meu Deus, olha que lindas essas paineiras. Cheguei em casa, fiz o texto e mandei para ele. E teve uma aceitação. Tanto que tem gente que diz que chegava nos consultórios, nos lugares que tinha revista, iam lá, abria a minha coluna, lia. Eu levava. Isso é bom. E aí, exatamente, levava, sabe, não é o certo, texto. mas é bom. Não é o certo, mas é bom. E aí, a partir disso, eu fui escrevendo para a revista, escrevendo para o Facebook. E fui formando de forma muito natural essa escritora que eu nem achava que existia. Eu achava que era uma escrita minha. E aí ela foi se formando com o aval das pessoas, com o aval dos amigos, né? Com o aval da revista que eu comecei a publicar os textos, até que viraram para mim, Mônica, publica um livro. E aí eu fui atrás, e aí conheci pessoas que me ajudaram a trazer este livro para a realidade, vamos dizer assim, né? Sair do papel, do abstrato e trazê-lo, sabe? E aí veio Entre um Café e Outro, que tem crônicas que eu escrevi, crônicas inéditas que estão lá nesse livro e que são todas reais, de tudo que eu vivi e de todas as pessoas que passaram por mim e me deixaram uma marca, sabe? Pessoas com as quais eu trabalhei, como o seu Leocádio Jardineiro, que um dia estava lá aguando a grama e eu e Luhan saímos para ir buscar um material no carro, quando editávamos o Bem Viver, era tipo uma agenda que a gente foi buscar. Ô, seu Leocádio, mas que serviço bom do senhor, né? Aqui regando as plantas e tal. Ele falou, pois é, bom mesmo, mas eu estou tão triste porque as minhas flores não tão muito católicas, não estão muito bonitinhas. O flore, sabe, aquela simplicidade do falar de um homem que foi jardineiro a vida inteira e que estava ali, estava meio macambuzo, porque as flores não estavam indo bem. Existe um pouco de poesia nisso, né? E essas pessoas foram me ensinando a ver a poesia da vida. Eu reparo que a simplicidade, ela te encanta. Mas muito, mas muito. Olha, agora recentemente eu fiz matéria sobre o café no Cerrado Mineiro, 50 anos, e eu fui a fazendas e eu conheci pessoas tão simples no seu falar, no seu ver a vida. Tem o seu Devanir lá de Araguari que virou para mim lá no meio daquele sol quente, a gente lá na... Sol quente é redundante, mas eu gosto de falar assim. A gente estava lá no meio do cafezal e ele virou para mim e falou, minha filha, outro dia, na madrugada que eu vim aqui, e aí eu vi a lua lá em cima, aquela lua cheia, né? E ele falou, nossa, eu me lembro quando eu vinha, rastelava o café, banava o café e eu enxergava. Será que hoje eu enxergo da mesma forma? E ele repetiu o ritual. Ele percebeu que ele não enxergava, mas que tem uma magia nisso, tem, né? sabe? Ele falou, olha, era bonito da gente chegar aqui e ver a lua iluminando esse cafezal e a gente com aquele barulho, né, das folhas e eles rastelando aquele café, sabe? Então, o simples me encanta. A dona Negrinha lá de Cruzeiro de Martinésia, o nome dela é Elvira. Eu tenho até no livro. O nome dela é Elvira, mas ela gosta de ser chamada de Dona Negrinha. O Gustavinho conhece.
E a simplicidade dela de me receber na casa dela, de chão batido, arrumadinha, com tudo no lugar, e me mostrar a máquina de costura dela, onde ela faz as bonecas de pano dela. Numa simplicidade, numa alegria mesmo diante de, sabe, das dificuldades. Parece que o mundo gira um pouco mais devagar, quando a gente para para observar ele gira mais devagar, e quando você tem a coragem de olhar para esse simples da vida, você trabalha a sua humildade, você sente o gosto do viver, sabe? De um viver, sem essa cobrança, sem essa pressa, sabe? É viver com gosto. E essas pessoas me ensinam, o simples me ensina muito isso, sabe? E aí eu volto lá na cozinha dos meus avós, que era isso. Era pão de queijo feito na bacia de alumínio, com o meu avô, era criativo, colocava um aramezinho para pendurar, o barulhinho do pão de queijo, a minha avó contando da vida dela, como é que foi a vida dela, sabe? De sentir o cheiro da comida sendo refogada. O perfume. Sabe? Eu acho que hoje em dia a gente ainda não está prestando muita atenção nisso. Por isso que eu gosto de escrever e falar. Sabe? Por mais que algumas pessoas digam, mas que bobagem, tá tudo certo. Porque não funciona para todo mundo, livro também né? é conteúdo, porque a gente está falando aqui de conteúdo, de rádio, de TV, de redes sociais e tudo, e livro também é conteúdo. E o interessante, você prende melhor a sua audiência. Porque a pessoa, quando ela para ler, se ela vai dedicar 10 minutos ou horas, ela realmente vai se concentrar naquela proposta. Naquela proposta, naquela sua ideia, naquele seu momento, né? Aquele momento que você trouxe e que vai reverberar de alguma forma nela. Mônica, e a gente falou aqui dessa simplicidade toda, que também me encanta, mas ao mesmo tempo, o digital, ele trouxe o lado aumentou-se, de certa forma, a popularidade de algumas pessoas, inclusive de figuras que são públicas. E aí a Mônica se tornou uma figura pública ao quadrado, porque ela estava na TV e no digital. Você se considera uma influenciadora digital? Pois, perguntinha, hein, Marcos? Perguntinha. Sim, mas uma influenciadora, eu quero ser uma influenciadora para que a pessoa tenha menos peso na vida. Para que ela possa, como algumas mulheres chegam para mim principalmente e dizem assim, você me inspira. Opa, eu acho que isso é influenciar. Exato. Então inspira a correr atrás de um sonho, a ter um objetivo, a mesmo que você esteja ali um dia capenga, mas que você resgate o seu amor próprio, que você busque ser feliz à sua maneira, sabe? Que deixe de pensar muito no outro quando ele quer fazer que você seja o que ele quer, entende? Porque é legal você pensar no outro, é compaixão, é empatia. Mas a partir do momento que esse outro quer que você seja do jeito que ele acha que você tem que ser, aí não. Aí isso se torna peso, se torna prisão. Então, eu me considero uma influenciadora digital nesse sentido, até para estimular nas pessoas que elas possam ter tranquilidade na maturidade, que elas possam ver no quintalzinho delas um refúgio, que elas possam sentir o prazer de tomar um café numa xícara e não se sentir culpado porque tirou 5, 10, 15 minutos ou a manhã inteira do sábado para ficar com ela mesma, sem fazer nada, de pé descalço. Então eu acho que, sim, eu sou esse tipo de influenciadora digital, sabe? De chegar, de tranquilizar, de conversar, sabe? De mostrar... De mostrar um pouco do mundo real também. Não esse mundo, às vezes, muito fictício, que parece tão distante da nossa realidade. E você sabe que, por exemplo, nos stories, tem dia que eu apareço de cabelo natural, sabe? Lavei cabelo e fui trabalhar, e sem maquiagem nem nada, porque a vida é assim. Eu também tenho os meus perrengues, eu também tenho os meus problemas, tenho as minhas dores, tenho a minha indignação. E eu procuro trazer isso como influenciadora. Falo, olha, tá tudo bem você não se sentir tão feliz hoje. Vida real. Vida real. Vida real. Eu procuro trazer isso, sabe? As minhas inquietudes. Eu brinco muito, falo, nossa gente, hoje eu tô numa cafubira. Eu tô numa cafubira, um negócio. Eu tô vivendo uma fase da vida da mulher e que eu procuro compartilhar com as minhas amigas, que é o quê? A menopausa.
Então eu trago muito para elas também, assim. Também não fico falando só disso, mas eu trago, olha, o peso oscila. Você não pode comer uma folha de alface mais que você vai engordar. É exercício, sim, sabe? E às vezes eu falo, olha, essa semana eu não tive como fazer exercício, estou chateada comigo. Não está acontecendo só com você, está acontecendo comigo também. Comigo também, sabe? E você sempre coloca a solução. Sim. Também. É exercício. Exatamente. E eu trabalho em mim porque eu sempre, eu sou uma pessoa muito sistemática, muito cheia de ritual, mas também sou uma pessoa que trabalha a liberdade de não pôr o batom, a liberdade de chorar, a liberdade de falar, hoje eu não quero conversar com ninguém. Porque senão, gente, fica tudo muito engessado. E você se torna um personagem. E eu não quero ser um personagem. Que a bacana. Mônica Cunha, que está aqui com vocês, é a Mônica. É a Mônica. É a Exatamente. Mônica, sabe? E para quem não a conhece fora da TV, gente, é exatamente isso aqui. Não é? E, inclusive a gente tem até um pouco de dificuldade de desmembrar, né? Porque como figura pública, estando à frente de um programa de TV, dá a impressão que a gente está falando com outra pessoa. E não. É a mesma mesmíssima pessoa. É a mesma pessoa. Tá. Mônica, e em relação, por exemplo, estando na TV, você representa muitas marcas. A gente está falando agora mais de marketing, de publicidade. E você é abordada por várias empresas, várias marcas que querem que você as represente, né? Divulgando, no merchandising, enfim. Como que é feita essa seleção? Olha, isso aqui de repente é um produto que eu não gosto, que eu não consumo. Eles te ajudam? Ajudam. Eu tenho um contrato com a TV, né? E, por exemplo, o que se vende, claro, que é o Manhã Total, mas é a Mônica também, né? Você está na linha de frente. Eu estou ali na linha de frente, né? Então eu sou anfitriã. Exato. E eu fico muito feliz quando as marcas me procuram, as empresas procuram para estar ali comigo. Eu me sinto muito lisonjeada. E quando uma empresa, uma marca fecha com a gente, né? Fecha com a empresa, fecha comigo, eu visto a camisa. Você sabe disso? Eu sei. Eu visto a camisa, sabe? Eu quero que aquela empresa, que aquela marca tenha muito sucesso, sabe? Então eu trago tudo de melhor de mim para aquela marca. E eu acredito muito que as coisas são também muito naturais. Chegam até a mim as marcas que conversam comigo. Exatamente. Né? Que tem ali, que tem o perfil de público, que tem o mesmo diálogo, os mesmos princípios que eu tenho. Né? Então chegam sempre essas pessoas, essas empresas, essas marcas que... É um casamento. Sabe? Que tenham o mesmo amor à primeira vista. Tá? E a gente sempre conta histórias do nosso convidado com a empresa, com a agência. E eu conhecia a Mônica, já conhecia ela como figura pública, mas num belo dia eu estava numa empresa e me passaram um desafio. E eu pensei, por que não ser audacioso? Né? E procurei a TV e falei, eu quero colocar um quadro dentro do programa da Mônica. E foi super muito legal. bacana, a gente fez várias temporadas. Nossa. Era um quadro de confeitaria, mas a gente levava receitas, inclusive foi uma sugestão da Mônica, receitas da vovó, biscoitos caseiros. Houve uma temática de Páscoa, mas era tudo incentivando para que as pessoas pudessem ir para o empreendedorismo. Exato. Ganhar o seu dinheirinho, a sua renda extra. Por que não começar em casa, oferecer para os amigos? E a gente teve muitas histórias boas, né? Muitas histórias bacanas. E aquilo também para mim foi um desafio, né? Porque a Mônica saía do estúdio. Ela ia para... A gente tinha uma cozinha, tudo equipado. E ela não era ela não estava à frente, ela não estava à frente ali no Mão na Massa. A gente tinha a Ivana, vamos até mandar um abraço para a Ivana. Ivana Lima, lá da Lê Café com Chocolate. Maravilhosa. E ela saiu do estúdio. Então tinha aquele momento, ela encerrava na TV e ia lá para a empresa. E foi super bacana. Foi um aprendizado sensacional. E foi um desafio para mim. E era uma marca que conversava muito com o seu público. Muito. O seu público, ele é mais feminino. Ele é mais feminino. Tem os homens também que assistem, que falam, Mônica, tô aqui. Ontem mesmo... Me dá uma atenção. Me dá uma atenção aqui, Mônica. Teve um que falou assim, os homens da faxina estão aqui com a televisão ligada e assistindo você. Eu achei o máximo isso. Mas o meu público forte é o feminino. São as mulheres. De 35 mais, principalmente. Sim. 35 até os 80 anos estão ali, sabe, comigo. E essas mulheres que estão na maturidade. E ali são mulheres que têm os seus trabalhos, que trabalham em empresas, com carteira assinada e tudo, mas também mulheres que decidiram largar isso tudo e criar
trazer ali o próprio sonho. Então são confeiteiras, são mulheres que trabalham com artesanato, são mulheres que trabalham com perfume, mulheres que trabalham em casa com maquiagem e que vão atender também fora. Então são mulheres que são donas do próprio nariz. Então meu público, exatamente. E é muito legal isso, sabe, Marcos, Alex, porque a gente conversa. Eu fiz amizades com mulheres ali, sabe, do Manhã Total, que conversavam comigo pelo WhatsApp e que viraram minhas grandes amigas. Olha que legal isso. Isso é interessante. Sabe, quando você cria essa afinidade. E é muito legal hoje, aos 35 anos de carreira, descobrir que a minha profissão me permitiu isso. Construir ter uma afinidade com esse público. Lá atrás e hoje também. O seu programa leva muitas informações, principalmente a respeito de empreendedorismo. Sim. Sempre você leva alguns profissionais lá para poder falar a respeito. E eu acho isso muito importante. Igual você falou, são mulheres que às vezes saíram ali de empregos e tudo e resolveram seguir o seu próprio caminho. E você também foi fazendo isso ao longo da sua carreira, da minha carreira, né? E na pandemia, a gente teve muitas histórias de mulheres que perderam o emprego, de que tiveram que voltar para casa porque os seus maridos adoeceram, né? E tinham que ficar com os filhos e decidiram, sabe, fechar um ciclo ali e começar outro. Então, muito bem. E na pandemia teve um outro aprendizado. Foi um período muito difícil, né, gente? Foi um período que a gente não vai esquecer nunca mais. Para nós ali do Manhã Total, do jornalismo, a gente se reinventou também. Por quê? Não podíamos receber ninguém no estúdio, né? E vocês não pararam um dia nenhum? Não paramos. A gente não parou dia nenhum. Como é que você faz isso? Aí veio o remoto. O remoto, que exato. Abriu um outro universo para a gente. Porque eu entrevistei profissionais de São Paulo, eu entrevistei profissionais de hospitais famosos de São Paulo. Eu entrevistei pessoas de Portugal, profissionais do Canadá. E eu vi aquilo como uma grande oportunidade. Esse é o bacana do digital. Esse é o bacana do digital. Olha, a oportunidade de você fazer live aqui, né? De trazer o Manhã Total, trazer a Mônica Cunha aqui com as suas crônicas, sabe? Então, é isso. Você não se limita. Às vezes, as pessoas parecem, na sociedade, que querem limitar. Não, gente, nós não estamos em tempo de limitar, não. A gente está em tempo de voar cada vez mais. De derrubar muros. De derrubar muros, sabe? De construir suas próprias histórias. Exatamente. Do que a gente estava falando aqui do empreendedorismo. Sabe o que eu acho que é também, meninos? Humanizar. Humanizar, exato. Vamos humanizar. Eu gosto muito disso. Então, não é só toque na tela, né? Não, é humanizar, sabe? Sentar e conversar. Sabe, resgatar isso. O digital, acho que por mais que a gente às vezes fique sozinho aqui, mas ele aproxima também. Muita gente critica, né? Porque fica... Se frio. você equilibrar, gente, tudo dá certo. Tudo tem seu lado bom. Interessante que eu vi durante a pandemia, inclusive eu participei de um momento assim, de tomar café, eu na minha casa, o meu amigo lá na casa dele, a gente tomar café, não era live não. Eram vocês dois. Nós dois e conversando e tomando café, como se estivesse assim, em uma cafeteria ou na minha casa. Então é isso, você usar isso a seu favor. Exatamente. Né? Era frio? Era, porque estava no digital, de certa forma sim, mas tinha o lado humano. Tinha o lado humano. E essa questão das entrevistas, eu conheci profissionais maravilhosos assim. Porque qual saída que você tinha? Nós estávamos ali, precisávamos trabalhar, precisávamos informar. Então, como é que você vai trazer os seus entrevistados? Santa tecnologia, que trouxe o remoto. Até hoje eu entrevisto profissionais de fora. Então vocês viram que a Mônica é super a favor da tecnologia. Eu sou a favor da tecnologia, sou assim, sabe? Que bacana. Mônica, algum projeto futuro, algum planejamento, você fala assim, ainda quero realizar tal coisa, existe isso? Existe. Eu não paro, não, A gente pode falar? Ou... Então, eu tenho Crônica com Mônica. Nada! Eu tenho Crônica com Mônica, né? Que é um projeto também que surgiu no consultório da minha dermatologista. Você acredita? Que a menina, que uma jornalista olhou, sempre lia as crônicas ali, a minha coluna na revista e falou, por que você não traz para o rádio? Opa! Apresentei o projeto e o Crônica com Mônica já tem 4 anos. Hoje já são 760 crônicas. Então eu quero trazer isso para as pessoas. E já que nós estamos voltando a trabalhar com mais força, fazer novos planos, projetos, porque a pandemia passou,
Eu quero trazer os livros, as crônicas em livros. Vamos ver. Esse é um dos projetos que eu tenho. Certo. E tem outros também. Os outros eu vou deixar, depois eu volto para contar. Esses são segredos. É Vamos deixar em off, por enquanto. Esse que bacana. Mônica, não muito... fala isso. Não, esse podcast aqui, a vontade é de ficar assim umas Eu 3... ficaria tranquilo aqui, só ouvindo ela falar. Exatamente. Me chama de novo. Ela meio que hipnotiza a gente, né? Não, ixi, por mim eu ficaria aqui, ó. Eu acredito que a Mônica tem o seu lado sereia, que né, hipnotiza as pessoas, porque é tão bacana. Ai, gente, que muito obrigado generosa. por ter aceito o nosso convite. Volte sempre. Eu volto. Mônica, muito obrigado, viu? Se vocês não me convidarem, eu autoconvido. Não, já está convidada, já está convidada. Segunda temporada. Ó, cafezinho, água, conversa boa. Meninos bonitos, tá doido. Pronto, fechou. Vamos fazer, eu volto. Vamos voltar. Eu trago as crônicas. E se você chegou agora, se inscreve no nosso canal, deixa seu comentário, compartilha esse conteúdo aí com seus amigos, com sua família, assista os outros episódios e a gente volta logo, logo. Até lá! Isso aí, pessoal. Até lá. Um abraço. Beijo, gente. Valeu.